passar agora para o momento da pregação da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no texto da carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu farei a leitura até o verso 10. Acompanhe a leitura com atenção, de forma reverente, mas também com muita fé, com o coração alegre, recebendo a palavra de Deus no seu coração. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Leia comigo o verso 9 mais uma vez. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus virtuoso, cheio de virtudes, Senhor da nossa salvação, louvamos o teu nome. Maravilhoso Deus, como é bom, Senhor, nos reconhecermos, cada um de nós e a família inteira, como teu povo, porque a tua palavra nos diz, porque tu mesmo nos fizeste assim. Agora, Senhor, teu povo aqui te pede, Pai, em nome de Jesus, iluminação, que teu Espírito nos guie na compreensão da tua palavra. Nós te pedimos santificação, que o teu Espírito traga ao nosso coração e à nossa vida a tua palavra. Te pedimos consagração, que assim nossa vida seja guiada para maior comunhão contigo mesmo, porque a tua palavra, pregada, crida e amada, frutificou em nós. Nos dá essa bênção bendita, Senhor, essa bênção maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses dias eu estava me lembrando de uma poesia que foi musicada pelo meu conterrâneo Luiz Gonzaga. Os versos são de Antônio Gonçalves da Silva, um poeta analfabeto, mais conhecido como Patativa do Assaré. Eu não quero lhe cansar, então eu peguei só um pequeno trecho da poesia, e ela nos serve de forma muito apropriada
para pensarmos nos primeiros leitores dessa carta de Pedro. Com a sua licença, deixa eu ler aqui um trechinho daquelas palavras. Em um caminhão ele joga a família, chegou o triste dia, já vai viajar, a seca terrível que tudo devora. De bota para fora da terra natal, o carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena, de longe acena, adeus meu lugar. No dia seguinte já tudo enfadado e o carro embalado, veloz a correr. Tão triste, coitado, falando saudoso, um seu fio choroso exclama a dizer: de pena e saudade, papai, sei que morro, meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta: mãezinha, e meu gato? Com fome, sem trato, Mimi vai morrer. E a linda pequena, tremendo de medo: mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô, meu pé de roseira, coitado, ele seca, e minha boneca também lá ficou. E assim vão deixando com choro e gemido, do berço querido, o céu lindo e azul, o pai pesaroso nos fios pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Chegaram em São Paulo, sem cobre, quebrado, e o pobre acanhado percura um patrão. Só vê cara estranha, de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais ano, e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo e a sofrer sem parar. Se alguma notícia das bandas do norte tem ele por sorte o gosto de ouvir, lhe bate no peito saudade de moio, e as águas dos olhos começam a cair. Do mundo afastado ali vive preso, sofrendo desprezo, devendo ao patrão. O tempo rolando, vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra, tão seca mas boa, exposto à garoa, à lama e ao paú. Faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, viver como escravo no norte e no sul. Meus irmãos, resguardadas, as devidas proporções, mas essas circunstâncias assim, de um povo, de gente, de pessoas que se veem lidando com as dificuldades típicas de quem está numa terra que não é a sua, não é? Então, essa é a situação do migrante nordestino no nosso êxodo rural dos últimos 50, 60 anos. Essa é a situação também dos desterrados no Oriente Médio, daqueles expatriados e tantas outras situações. E essa é também a experiência dos leitores dessas palavras do apóstolo Pedro, que ele chama de povo de Deus, de casa espiritual de Deus, de gente que Deus está reunindo. Olha, vocês são as pedras que vivem, assim como Cristo é a pedra viva. Mas ele saúda, não é, aqueles irmãos já no comecinho da carta, muito sensível, pastor que era, não é, a situação deles. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, região que hoje corresponde à atual Turquia. Ele reconhece, ele inicia a sua carta reconhecendo a situação daqueles irmãos, a situação acidental, temporal, secular, não é? Forasteiros da dispersão, estão dispersos, não estão em casa. A própria expressão traduzida como forasteiros pode ser também traduzida como, por exemplo, residentes temporários, estranhos ou estrangeiros residentes, estão ali, mas não são dali, não é? Mas ele os chama de eleitos que são forasteiros. Vocês são essencialmente eleitos, acidentalmente forasteiros, não é? Essa é a palavra. Então, ele é sensível à real situação, e a real situação não nega o que está acontecendo aqui. A real situação não nega, muito menos, o que está acontecendo nos desígnios de Deus, o que está acontecendo no nosso coração, o que está acontecendo na mente de Deus, nos planos de Deus, que conduz a nossa vida. Nós somos todos identificáveis com esse povo, não é? Talvez você não tenha vindo do Caro Torrão, não seja um migrante nordestino,
Mas você já se sentiu como um peixe fora d'água nesse mundo que não é a nossa casa? Queira Deus que sua resposta seja sim, não é? E sim, com muita frequência, pastor, eu me sinto um peixe fora d'água, eu me sinto muito deslocado no meu ambiente de trabalho, onde não há tantas pessoas cristãs. A semana começa tão bem no domingo, a igreja é tão boa, pessoas que pensam igual a mim, pessoas que têm a mesma fé, não é? Todas elas imperfeitas, mas todas elas aperfeiçoadas no Espírito. Como é bom estar na igreja. Esses dias eu fiz um comentário breve no conselho dizendo: olha, se eu não fosse crente eu viria para a igreja mesmo assim, que é um lugar tão bom, eu gosto, não é? Um lugar bom para as crianças estarem, não é? Agora ali à nossa frente, né? Agora sem o obstáculo, sem a barreira, sem o muro de separação, não é? Mas com a vitrine, está tudo transparente, bonitinho, não é? Então as pessoas passam, vão ver as crianças correndo, então é convidativo, não é? Bem, é tão bom estar aqui. Eu imagino que pessoas vão pensar assim também, não sei, eu posso estar otimista demais, mas fechando esse parêntese, né? Onde é que eu quero chegar? É que, de fato, nós durante a semana, a maioria de nós pelo menos, está muito mais tempo do lado de lá da vitrine, né? Ou do extinto, graças a Deus, muro, não é? Convivendo com as pessoas que não sabem, que não coadunam com as mesmas ideias. E eu imagino você que está na faculdade, um peixe fora d'água, que cara mais estranho, que menina estranha, não é? Você que está na escola, criançada, não é? De repente você se sente muito diferente, né? Aqueles convites que chegam para programações dos amiguinhos nos domingos. Acho que esse menino não vai para a igreja não, no domingo, né? Que coisa diferente. Essa semana mesmo um professor estava conversando comigo, lá no Mackenzie, né? Um colega de trabalho: pastor, eu acho que meu menino vai virar crente, né? Vai ser presbiteriano, acho que isso é uma questão de tempo, ele é católico, né? Aí eu: por quê, rapaz? Não, porque os amiguinhos dele, né? Ele tem muitos amiguinhos crentes aqui no Mackenzie, e ele vive ouvindo os amiguinhos dizendo que domingo não dá porque vai estar na igreja, não é? Então quer marcar um joguinho, hoje os joguinhos, né? Você não precisa sair de casa, joga com um coleguinha lá em outro lugar, né? Minecraft, não sei o que mais das quantas. Eu sou meuanalfabeto.com. Mas os amiguinhos nunca podem ir no domingo, e ele está começando a ficar curioso pela igreja. Veja que bênção, né? Esse povo estranho que somos nós, causando uma curiosidade boa, né? Parece que é isso que Pedro quer que aconteça. Ele começa a falar como uma salvação é maravilhosa no capítulo 1. Depois, com calma, que eu sei que o nosso tempo não permite tanto detalhe assim, e o texto é cheio, né? Mas leia com atenção, como nos primeiros versos, na primeira metade do capítulo 1, ele vai usando muito aquela linguagem da certeza, né? Da salvação que Deus nos deu, que ela é inacessível, ela é preciosa demais, os anjos querem prescrutar e tudo mais. E depois ele começa a dizer: então, sejam diferentes, façam a diferença, vocês são diferentes mesmo, vocês são esse povo estranho, não é? No meio dessa cidade que é deles, na região onde vocês estão, eles estão ambientados, vocês têm razão de se acharem meio estranhos mesmos e serem estranhados por eles. Sejam santos, porque o nosso Deus é santo, é Ele que diz isso. E esse misto assim de, digamos assim, consolação, conforto e confrontação, não é? Ele está ali trazendo ânimo, mas ao mesmo tempo encorajando para ser diferente, dando ordens, né? Então trazendo certeza e dando ordem. Isso parece que dá o tom agora deste capítulo 2 em que nós lemos, não é? Já começa: portanto, capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. E assim ele segue. Bem, o ponto central aqui do apóstolo é de fato dizer que nós somos um povo diferente, porque somos os eleitos de Deus. Nós somos mesmo um povo diferente, porque nós somos essa casa espiritual de Deus, nós somos pedras que vivem, não é? E você recebe uma carta do seu pastor, que se chama Petros,
pedra, ou pequena pedra, dizendo que você também é uma pedra, à semelhança daquele que é a rocha, Cristo Jesus. Isso deve ser muito bom, e que nós somos a casa de Deus, o povo de Deus, nós que não éramos, mas agora somos. Então o tema aqui do apóstolo e o nosso deve ser igreja, povo de Deus, ou de uma forma mais assim sensível ao linguajar do apóstolo, Deus está nos tornando seu povo. Deus faz de mim, de você, de cada crente, o seu povo. Então você é estranho e diferente, não só pelas circunstâncias pontuais, você é essencialmente estranho e diferente a esse mundo, não é? Essencialmente. Esses dias um amigo disse para mim: está perdendo o sotaque, né? Então você acha que o meu sotaque é muito gritante. Para o pessoal lá de Recife, meu sotaque está se perdendo, não é? Perdi a identidade, eu nem sou daqui nem sou de lá, não é? Mas não sou mesmo nem daqui nem de lá. Nós somos cidadãos do céu, nós somos o povo de Deus. Vamos adiante então. Então o primeiro movimento que o apóstolo começa a tratar para preencher o nosso coração de encorajamento, não é? Acerca dessa certeza de que somos povo de Deus, é nos falando de que Deus nos torna seu povo em primeiro lugar, não é? Nos dando crescimento para a salvação através da sua palavra. É o que nos dizem esses 3 primeiros versos: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno, puríssimo leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, ou uma vez que vocês têm provado e visto que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, a pedra que vive. E aí tem uma transição para uma segunda ideia. Então o apóstolo está fazendo o seguinte movimento. Lembra da carta aos Hebreus, quando também escrevendo para um povo em outras circunstâncias, não é? O escritor lá aos Hebreus também estava querendo encorajar o povo a não desistir de Jesus. E aqui Pedro está encorajando um povo que sofre maledicências, perseguições, está afastado, não está na sua terra, está morando no outro lugar, sua fé é desafiada. Lá aos Hebreus ele diz assim: olha, nós que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. A ideia central lá é correr, e a forma como essa corrida deve acontecer é deixando as coisas de lado, vai se livrando de tudo que é peso. É um recurso linguístico, gramatical do grego, que coloca assim a ênfase numa das frases e explicações na outra. Aqui acontece a mesma coisa. O apóstolo está dizendo: vocês vão se despojando do quê? De maldade, de dolo, que é mistura indevida, não é? Hipocrisia, invejas, tudo que é ruim, vocês vão se despojando. Mas o essencial, a frase realmente assim que ele quer destacar é: desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então essa é a ordem mesmo, essa é a essência, tá? Então a ordem do apóstolo, a preocupação dele é: olha, isso é o principal. Enquanto você faz isso, enquanto você corre para cima da palavra, enquanto você deseja ela ardentemente, que nem um recém-nascido, e quem é mãe aqui sabe como é que ele deseja ardentemente, não é? Não tem choro mais estridente do que choro de menino com fome. Criança com fome, recém-nascido com fome, não é fácil, tá? Então depois ele sossega. Então ele diz assim: corra assim atrás da palavra, busque, alimente-se dela, porque é ela que te salva, não é? Veja, desejando ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. É na edificação da palavra que nós estamos sendo salvos, não é? Nós fomos salvos porque a obra está consumada, estamos sendo salvos porque Ele está agindo em nós, nos transformando, aprimorando a obra que Ele mesmo começou, e seremos salvos porque Ele é fiel e não falhará. Nesse processo de estarmos sendo salvos, não é? O apóstolo Paulo nos manda aperfeiçoar a nossa salvação, lá na carta aos Filipenses, não é? E um dos processos, ou o mais essencial, é essa nutrição espiritual da palavra de Deus. Quando ele diz: se livre do dolo, da mistura indevida,
não é? Muito certamente o apóstolo tem em mente coisas que podem ser inseridas, enxertadas na palavra, que não são a palavra, e ele diz assim, não, o genuíno, sem mistura, não é? Mistura não, tá bom? Genuíno, puro leite espiritual, e as metáforas aqui vão surgindo e surgindo, não é? Todos os pais e mães, especialmente aqui, sabem que o alimento exclusivo dos recém-nascidos, né, é o leite, não é? Em algum caso excepcional, aquele não, né, o não, que quando você descobre o preço, você fala, não pode ser, não é? Em casos exclusivos, um leite especial que tenta replicar, não é, as qualidades, né, nutricionais do leite materno, mas é o alimento exclusivo, não dá para ser outro. Então, Pedro não está dizendo que nós somos, não é pejorativo, nós somos bebezinhos que não sabemos de nada. Não, o que ele está dizendo é que assim como o bebê, que só pode ser alimentado, nutrido pelo leite materno e que deseja naturalmente, é espontâneo, não é? Ele quer mamar, ele quer se alimentar, nós devemos replicar esse comportamento. Então eu e você, esse povo diferente, esse povo de Deus, esse povo que Deus está chamando, esse processo de nos tornar povo dele, de crescer nessa consciência de que somos o povo de Deus, não pode abdicar do alimento espiritual, que é a palavra. Ou salvação não é também Deus nos separar para ele? Isso é salvação. Nós estamos sendo salvos agora. Poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, como o fininho do meu colega de trabalho lá, que não está aqui com o amiguinho presbiteriano dele, não é? Poderíamos, e estamos aqui sendo salvos, ou você não crê que é assim? Amém, estamos sendo salvos agora, nesse momento, edificados, educados, nutridos na palavra de Deus. Continue assim, você está de parabéns. Talvez você esteja se lembrando de alguém que poderia e deveria estar aqui, não é? Precisamos estar em todas as reuniões, em todos os cultos, em todos os estudos bíblicos, em todas as ocasiões lícitas e apropriadas que Deus nos concede para nos nutrirmos. Seja um devorador da palavra, seja um insaciável pela palavra, não é? Porque disso depende a sua salvação. E assim você cresce nessa consciência de que somos um com Cristo. Porque veja o resultado que o apóstolo vai dizer: assim vocês vão se chegando-vos para ele, percebe? A ideia central é desejar ardentemente. Você vai despojando-se de maldade, de mistura indevida, que é o dolo, de hipocrisias e invejas, e você está ardentemente desejando. Essa é a ideia central. E outra coisa que vai acontecendo, porque você está abandonando tudo aquilo enquanto deseja ardentemente a palavra dele, é que você se aproxima dele próprio. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Por meio desse alimento, você vai tomando maior iluminação do Espírito Santo, maior consciência do quão lindo e maravilhoso é o Jesus, o amado da sua alma, o Jesus que te salvou, o Jesus da obra bendita. Porque Deus, né, cheio de misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, nos deu vida nele, em Cristo. É por isso que ele é a preciosidade, ele é teu bem mais precioso. E agora o apóstolo começa a nos falar, usar uma segunda figura, agora não mais a do bebezinho, não é? Que está ali faminto, querendo o leite materno, mas agora ele começa a trazer para nós a figura de uma casa. Então Deus está nos tornando seu povo, não é? Pela palavra através da qual nós fomos regenerados, nascidos, não é? Nascidos do alto, pela palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo, e é ela que nos nutre para continuarmos nesse processo de salvação. Mas agora ele dá outro passo, ele traz outra ilustração, que é a ilustração de um edifício, de uma casa, de uma construção.
os versos seguintes: chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui está estabelecida essa nova figura didática, cuidadosa, amorosa desse pastor, não é? Ele começa a dizer: tá bom, vocês são os sem casa, que é uma das traduções muito apropriadas também, e até mais literal, do termo forasteiro. Vocês não têm casa mesmo aqui nessa região, ou nessa região aí em que vocês estão dispersos, por onde essa carta deve circular. Realmente, não é? Ninguém vai se comprometer, ninguém vai ser fiador de vocês. Estou lembrando aqui da palestra de ontem que o diácono Diego nos ofereceu sobre finanças, educação financeira e tudo mais, os perigos de ser um fiador, não é? Ninguém aí nem conhece vocês não são daí, mas vocês são os eleitos de Deus. Vocês não têm casa. Meus irmãos, naquela cultura, primeiro século, a casa não era somente residência. Hoje, quando a gente fala casa, nós temos pelo menos duas figuras em mente: o prédio que nos abriga, a residência, e a família, o ambiente, que aquele prédio ocasiona, pela junção das pessoas ali. No primeiro século, tinha uma dimensão mais social. Estar em uma casa como senhor ou como servo, como escravo, lhe conferia uma certa cobertura social, um pertencimento mais legitimado na sociedade. Então, aqueles irmãos não tinham uma casa nesse sentido. Poderiam estar até abrigados aqui ou ali, mas não faziam parte de uma casa assim. Eles eram os sem casa, porque não eram dali. Portanto, estavam alijados, afastados, excluídos da vida comum, da vida de cidadãos. Eles não eram reconhecidos legitimamente como cidadãos. Essa é a ideia. Então, aquele pastor, está dizendo para aquelas ovelhas sem casa, os sem teto da época, que eles próprios eram casa. Gente que era pejorativamente tida como os sem casa, ouve de Deus pela palavra inspirada: também vocês mesmos, como pedras que vivem, à semelhança de Jesus, que é a pedra viva, vocês são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de que vocês ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqueles que ouviam das circunstâncias dos colegas eventuais com quem travavam alguma relação comercial, de tanta gente, que eles eram os sem casa, ou estrangeiro, ou baiano, percebe? É só fazer as adequações a cada época, Aí ouve de Deus: você é a minha casa, eu moro em você, e você é o meu sacerdócio, você oficia para mim, Essas casas aí são oficinas também. Elas servem para que algo seja trabalhado e a cidade seja em alguma medida abençoada. Vocês são casas que estão andando por aí, estão fazendo a minha obra, e a minha bênção é muito maior, e tem gente que tem ouvido de vocês, porque ele fala lá na frente, antes santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre preparados a responder àqueles que perguntar a razão da esperança que há em vós. Despertava curiosidade, minha gente. A gente xinga esse povo, a gente maltrata esse povo retribui o mal com o bem. Esse povo não é normal, ele é muito diferente, mais diferente do que pensávamos. E aí o Evangelho vai sendo pregado, Cristo vai sendo conhecido através de nós, que somos essa casa que oficia, sacerdote oficia, é isso que ele faz o ofício de Deus nesse mundo, É isso que nós somos, casas ambulantes, Nós estamos levando Deus conosco, onde estamos e para onde vamos. Essa é a ideia que o apóstolo diz. E para não ficar só na figura, que é muito didática, que é muito abençoadora, ele faz aqui as referências bíblicas. Isaías 28:16: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa,
que não é reconhecida como preciosa pelos construtores. E quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ele é a própria preciosidade. Não é esta pedra que é Jesus. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, de acordo com Isaías capítulo 8, verso 14, essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E agora, o apóstolo parte para uma outra citação bíblica, não é? E parte para nos presentear com este versículo que tem falado tão alto ao coração da igreja ao longo destes séculos, não é? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar, exclusiva, diferenciada de Deus. Meus irmãos, o apóstolo está se referindo ali, você sabe, ao texto de Êxodo 19, né, versos 5 e 6. Antes de entregar a sua lei ao povo que ele tinha acabado de libertar, aí Deus chama para uma conversa, fala da importância da aliança, não é? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, não é? E atentardes, né? Se cumprires a minha aliança, então vocês serão isso daí que o apóstolo Pedro vai repetir daqui a muito tempo, não é? Serão o meu sacerdócio real, minha nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Foram essas as palavras que Deus entregou para que Moisés comunicasse ao seu povo. Bem, nós sabemos então que Deus tem um único povo ao longo de toda a história da redenção. Aquele movimento do apóstolo não é para dizer, olha, é mais ou menos como aconteceu com Israel. Não, vocês são o verdadeiro Israel de Deus. Vocês são o povo mesmo que Deus escolheu. Era aquele povo, é este também, um povo só. A igreja de Deus perpassa a revelação inteira. Nós somos um único povo, não é? Mas aqui nós temos, meus irmãos, algumas considerações. Quando o apóstolo Pedro, né, usa essa expressão, né, raça eleita, na Nova Versão Internacional nós temos assim, geração eleita. O termo grego lá pode ser traduzido assim, e é isso que ele quer denotar mesmo, não é? A ideia aqui é de que nós fomos gerados, porque raça nos lembra muito a ideia de etnia, né? Ser um povo de outra, mas o que o apóstolo quer destacar é que nosso DNA é diferente, não é? Deus nos gerou de forma especial, Deus nos trouxe à existência de forma espiritual. Ele se refere aqui ao novo nascimento mesmo. Então nós somos esse povo separado, esse povo diferente, não só por causa dos acontecimentos, mas porque nós nascemos do alto, nascemos de Deus, nós temos um gene diferente. Inclusive é o termo lá, genê, né, ou gené, né, que está no original grego. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus ou exclusiva. Talvez uma forma de explicar a confluência de todas essas expressões, não é? E nos fazer pensar nessa relação especial que nós temos com Deus. Tudo é dele, portanto todo mundo e todas as pessoas são dele, mas o povo dele é mais dele ainda, é isso que o apóstolo está dizendo. Seja uma pequena ilustração, das poucas que eu uso, eu não sou muito bom com ilustrações, mas essa me parece muito apropriada. Conta-se que um menininho muito engenhoso desenhou, elaborou e construiu um barquinho de madeira, muito bem feito e tudo mais. E na primeira chuva assim que ele achou que dava para testar, ele saiu na rua, a rua dele tinha um declive assim meio acentuado, estava fazendo uma correnteza boa, ele soltou o barquinho, esse barquinho foi embora, ele não conseguiu alcançar. E aí ele chorou, ficou triste e tal. Dias depois, voltando da escola, ele passa assim na frente de uma lojinha, está o barquinho dele lá, ele reconheceu porque foi ele que fez, não é? Propriedade do autor. Então ele foi lá, perguntou para o moço, contou a história dele, o moço ficou assim, né, sensível, mas comerciante, sabe como é que é, né?
barco está à venda, meu filho. Fazer o seguinte, eu não vou vender, você junta o dinheirinho, quando chegar no valor, você vem aqui e compra. Aí ele foi para casa, e aí a mesada, né, o dinheirinho do lanche da escola, segura daquilo, conseguiu a quantia, foi lá, readquiriu o barquinho, né? Quando ele saiu da loja, aí ele estava muito emocionado, muito feliz, ele pegou o barquinho assim, abraçou e falou, você é meu 2 vezes, uma, porque eu te fiz, 2, porque eu te comprei, não é? Meus irmãos, eu sei, né, que ilustrações nunca são suficientes, mas uma pessoa tão inteligente como você, nós chegamos lá muito fácil, né? Ele te fez e te regenerou. É esse sentido de geração santa ou geração eleita, não é? Ou raça eleita, uma geração escolhida. Ele trouxe você à existência, mas Ele te deu um novo nascimento. É por isso que você é mais dele do que as outras pessoas, e é por isso que você é um ser humano tão estranho, tão diferente, porque você é povo de Deus, não é? Então o apóstolo está nos lembrando nessa manhã que nós somos povo de Deus, por isso nós somos tão diferentes. Então Deus está nos tornando seu povo pela palavra, nos alimentando, nos nutrindo para a salvação, mas pela obra de Cristo, pelo novo nascimento, Ele já nos tornou seu povo. E agora, a partir do verso 10, ou já no verso 10, que é onde encerra a leitura que nós fizemos, nós temos o propósito mesmo desta eleição, não é? Ele usa aqui a expressão a fim de proclamarmos, né? Então ele está falando de propósito, de finalidade deste ato gracioso de Deus de nos fazer o seu povo. Perdão, na segunda metade do verso 9, não é? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí ele explica o sentido mais imediato de trevas, pelo fato de que não éramos povo, de que não estávamos debaixo da misericórdia, e luz, o sentido mais imediato é termos sido tornados povo de Deus e estarmos debaixo da sua misericórdia. Então é a nota explicativa do verso 10, mas essa segunda metade do verso 9 nos fala desse propósito. A sua salvação tem por objetivo a salvação de outras pessoas. O fato de você ser povo de Deus, portanto uma pessoa muito diferente, tem por objetivo a transformação de outras pessoas a alguém semelhante a você, estranho e diferente, alheio, forasteiro nesse mundo, não é? A fim de proclamardes as virtudes. O termo traduzido aqui por virtudes poderia ser traduzido também como atos poderosos de salvação, grandes feitos, aquilo que os salmos nos dizem, né? Proclamai a salvação do Senhor, falai, né, dos seus grandes feitos e assim por diante, Salmo 95, Salmo 96, nós somos então alcançados, tornados povo de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. O cântico nos diz, né, quando Jesus entregou sua vida, Ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós, é verdade, e quando pensava em ti, em mim, em nós, pensava também em nós como instrumento para eles. Não é só sobre nós, é sobre eles também. Os eleitos estão por aí, e eu gosto de pensar assim: como eu não sei quem são eles, todo mundo é um eleito eventual. Então, sei lá, todo mundo está 50-50. Todo mundo, em princípio, é metade, né, 50% eleito, eu não sei. Então eu vou investir em todos que eu puder, não é? Mas isso é heresia. Sim, eu sei, eu não vou dizer que todo mundo, ninguém é 50% eleito, você é 100% eleito, mas como eu não sei, eu considero, eu pressuponho, não é? Porque pode ser, se não for não tem problema, Deus sabe o que está fazendo, se for, que maravilha, porque Deus que sabe o que está fazendo, está me usando como instrumento para que creiam. Então, essa maravilha de sermos esse povo diferente, é para nos enchermos de alegria, e assim falar dessas virtudes dEle,
é para apontar para Ele. Ele é o centro, a glória deve ser dada a Ele. E quando você evangeliza, quando você fala das maravilhas, da preciosidade de Jesus, Ele está sendo glorificado. Crendo ou não o incrédulo, Cristo já está sendo glorificado, porque você está falando das virtudes daquele que te chamou. E aí o apóstolo nos lembra, veja, o melhor conteúdo da evangelização, não é? É aquilo que Jesus fez na sua vida, não é? A transformação que Ele operou, e esse sentimento de que eu pertenço a Deus, eu pertenço ao seu povo, e isso é maravilhoso demais. Pode ser que a pessoa não se contagie, não seja contagiada, pode ser que sim, mas você glorificou a Ele, sendo instrumento para que outras pessoas também ouçam desse amor maravilhoso, não é? E que assim, querido, Jesus reine em mais um coração. O reino cresceu, e no processo você está sendo edificado, Ele está reinando mais no seu coração, o reino cresceu agora qualitativamente. Então eu queria propor, não é, como aplicação simples, não é? Não se incomode de ser diferente, alegre-se de ser diferente, não de forma orgulhosa, porque o apóstolo termina esse trecho dizendo: olha, mas não se esqueça, você estava em treva, você não era povo, você não estava debaixo da misericórdia, mas agora vocês são povo, estão na luz. Ele trouxe, Ele chamou eficazmente das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele quer usar a sua vida. Então alegre-se com o que Deus fez, deixe claro mesmo o contraste, não tenha vergonha dele, encare esse mundo como um campo que ele é, para que você brilhe, para que as pessoas vejam como Jesus é maravilhoso na sua vida. Fale, perca a vergonha de falar: pastor, eu luto contra isso. Continue lutando, faz bem em lutar. Um passo muito bom nessa luta é abrir a boca, não é? É lidar com a vergonha, é lidar com a timidez, é lidar com a cara emburrada do que não gostou do que ouviu. Faz parte, está no processo, mas o pacote todo é muito bom. É bom fazer a vontade de Deus, é bom ser esse povo santo, essa propriedade peculiar, e falar para os outros. Bem, como hoje eu me dei o direito de fazer ilustrações, né? Comecei com a ilustração lá da poesia do Patativa do Assaré, contei a história do menininho, eu quero encerrar com mais uma. Conta-se que um casal de missionários muito consagrados, né? Foi para uma região remota, distante da sua terra, atuou no campo durante muitos e muitos anos, e aí já idosos, sem condições mais físicas da lida missionária, voltam, não é, para a igreja que os havia enviado. E muita gente daquela primeira geração, quando eles foram enviados, não estavam mais na igreja, já haviam falecido, não é? Então nem todo mundo os conhecia, e eles assim nem foram recepcionados praticamente na igreja. Chegaram como, né, sabe assim, pastor, visitantes de primeira vez, aí, né, tem aqui, e eram os missionários daquela igreja. Então eles se sentiram muito mal, não é? Ninguém os acolheu. Aí quando chegou em casa, o marido, muito irritado, falou para a esposa, né, ela estava assim de costas lavando alguma coisa na pia, e ele falou: é esse o Deus que a gente quis seguir? É essa a recompensa que Deus nos dá quando a gente chega em casa? Era isso que Ele tinha guardado para a gente? Olha, eu não sei não, eu vou sair para arejar as ideias, fica aí conversando com ele, que eu não estou com cabeça. E ele saiu muito desapontado. Quando ele voltou mais calmo, pediu desculpas para ela, achou que pegou pesado, e perguntou: mas você orou? Aí ela falou: eu orei. Conversou com Deus? Conversei. E o que Ele te disse? A gente ainda não chegou em casa. Foi isso que Ele me disse. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Pai de amor, como é bom ser Teu povo, Pai. Louvamos o Teu nome. Obrigado por esta palavra
registrada, preservada por Tua graça e bondade. Obrigado pelo Espírito que nos ensina essa palavra. Obrigado pelo Espírito que nos santifica segundo essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a sermos alegremente o Teu povo e entendermos que, embora aqui tenha muitas coisas boas, esta não é a nossa casa. Somos todos forasteiros, somos um povo diferente, temos um lar diferente e só estaremos plenamente satisfeitos lá com o Senhor, sem quem o céu não é céu, sem quem o novo céu e nova terra não são nada novos, sem quem não haverá alegria. Consagra-nos mais a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.